O mamar que nós vamos estudar hoje é o mamar que o Rebbe preferiu na data de 11 de Nissan, 1978. É um mamar sobre o versículo Kish al-Ha bincha, ligado com a mitzvah e os conceitos do Pesach. O versículo diz o seguinte: Kish al-Ha bincha machar leimor. No futuro, teu filho pode te perguntar: Ma ha'idot v'achukim v'mishpatim asher tzivah Hashem Elokeinu etchem. O que são esses rituais, estatutos e leis que Deus Nosso Senhor ordenou a vocês? E o versículo continua dizendo: V'amarta lebincha, devemos responder a ele: Avadim hayinu lefaró bemitzrayim. Nós fomos escravos do faraó no Egito, mas Deus trouxe-nos do Egito com mão poderosa. Deus dirigiu grandes e terríveis milagres contra o faraó e toda a sua casa diante de nossos olhos. E o versículo continua nos dizendo: nós somos aqueles que ele tirou de lá, para nos trazer a terra que Hashem prometeu a nossos pais e dá-la para nós. E o versículo continua como parte da resposta: Hashem ordenou-nos guardar todos esses estatutos para que nós permanecêssemos em temor a Deus por todo o tempo, para que nós sobrevivêssemos ainda como nós estamos hoje. É nosso privilégio. Como diz o Pasuk, o tzedakah elon, é nosso privilégio preservar e guardar todos estes mandamentos diante de Deus Nosso Senhor, como Ele nos ordenou. Agora, sobre o primeiro versículo que Kish al-Ha bincha, quando teu filho vai te perguntar, é o nosso mamar. Kish al-Ha bincha machar leimor, quando amanhã no futuro teu filho vai te perguntar qual que é o motivo dos eidot, chukim, mishpatim, dos rituais, estatutos e lei que Deus, Nosso Senhor, nos ordenou. Ele continua no nosso mamar: She'elah zu, esta pergunta, hi she'elat haben chacham, é a pergunta do nosso filho inteligente. Como shekatuv ha'Haggadah, como que nós todos falamos na Haggadah shel Pesach, Chacham mahu eimor, o que diz o Chacham? Ele diz exatamente, ele pergunta exatamente a pergunta que nós encontramos em nosso versículo, Ma ha'eidot v'achukim v'mishpatim. Ou seja, todos nós sabemos que na Haggadah shel Pesach, Keneged arba'a banim dibra Torah, que a Torá se direcionou aos 4 filhos: o filho inteligente, o filho perverso, o filho que ele é tam ingênuo, e o filho no yodea lishol, que nem sabe formular uma pergunta. Quando a Torá fala Ma ha'eidot v'achukim v'mishpatim, que é o nosso versículo, diz a Haggadah shel Pesach que esta pergunta justo é a pergunta do nosso filho inteligente. Obviamente, devemos agora analisar por que justo esta pergunta é tão inteligente. Ou seja, quando traduzimos literalmente o que são esses rituais, estatutos e leis que Deus, Nosso Senhor, nos ordenou, nós não percebemos tanta inteligência. É uma pergunta muito simples, aparentemente, que qualquer um de nossos filhos poderia perguntar, não justo o filho Chacham ou filho inteligente. Mas agora vamos ver como que ele faz esta pergunta no mamar. Viadua hadiyug bidrushei raboteinu nesieinu, nos drushim, nos mamarim, nos discursos de nossos rebes, encontramos a pergunta de Miyachar shenikra b'shem chacham, já que o versículo chama ele chacham, ou seja, já que esta pergunta no versículo é a pergunta que pertence ao nosso filho chacham, e o que se chama inteligente? Quem é inteligente? Amitita chokhmah, a verdadeira inteligência,
e Chokhmat Torá, quando alguém é inteligente, como a inteligência da Torá, como que ele fala no número 4, que já está escrito no Chumash Parshat Va'etchanan, que hi Chokhmatchem ubinatchem leinei hamim. O que destaca Yehudi como inteligente? Como a inteligência superior é justo devido à Torá que nós estudamos. Ou seja, o Ben Chacham, nosso filho Chacham, não é apenas um Chacham em termos gerais. É um Chacham porque ele conhece bem a Torá. Harei hu bevada yodei et hamitzvot. Se ele já é um Chacham, porque ele conhece o conhecimento e a inteligência da Torá, ele já sabe, ele tem conhecimento dos mitzvot. O mahi sheilato, ma ha'idot v'achukim v'mishpatim. O que significa, o que está por trás da sua pergunta, ma ha'idot, o que são esses rituais, estatutos e leis? Se ele é um Chacham, ele já deveria saber. Esta pergunta é uma pergunta que nós encontramos nos discursos de nossos rebes. Agora, o nosso rebe, ele acrescenta e ele agrava a pergunta mais ainda. Viesh lohossi, podemos acrescentar. Temehem shechakatu, se nós vamos olhar e analisar os versículos que seguem a pergunta do filho Chacham, ou seja, quando vamos analisar a resposta que devemos dar para nosso filho Chacham, nós vamos poder entender melhor qual que era a pergunta, ou seja, da resposta vamos poder deduzir exatamente qual que foi a pergunta. Quais que são as respostas que nosso filho Chacham recebe? Está escrito o seguinte, Va'amarta levincha, você vai dizer para o teu filho, Va'itzaveinu Hashem lasot et kol hachukim haele. Deus nos ordenou para cumprir todos os seus mandamentos. Letov lano, isso é para nos fazer bem. Ou seja, o versículo descreve shemevarim hamalah shebikim hamitzvot. A Torá nos explica, nos demonstra como fazendo mitzvot é letov lano, é bom para nós. Ou seja, se a Torá faz questão que a resposta para nosso filho Chacham é para nós explicar para nosso filho inteligente que fazer os mitzvot é importante, que ele vai fazer bom para nós, bem para nós, significa que o filho nem isso ele sabia. Está se falando de um filho que não sabe que o objetivo das mitzvot é para nosso benefício, é bom para nós. Muvan, shepirush mahaidot. Podemos deduzir que a pergunta dele, mahu inyan mitzvot, ele não está perguntando quais que são os mitzvot. Não, quais que são os mitzvot não é a pergunta do filho Chacham, porque se tivesse isto a pergunta dele, não tem resposta. Ou seja, a resposta que a Torá nos oferece, não quais que são os mitzvot, mas mahu inyan ha-mitzvot, eize malayas bem, qual grandeza e qual importância que tem nos mitzvot. E nós devemos falar para ele que fazer uma mitzvah é importante para cada um de nós. Ou seja, na pergunta do Chacham, ele está duvidando e questionando qual benefício e qual grandeza que tem numa mitzvah. Betzarech biur, isso merece uma grande explicação. Eich shayach sheben Chacham yish'al sha'ala kazu. Como que pode ser que nosso filho Chacham, nosso filho inteligente, vai fazer uma pergunta deste tipo? Ou seja, mesmo se tivesse nosso filho Chacham fazendo uma pergunta quais que são os mitzvot, querendo saber detalhes sobre mitzvot, também devemos entender como que é possível que um filho que é um Chacham não tenha conhecimento sobre os mitzvot. Mas a pergunta é pior ainda. Não somente que ele não sabe quais que são os mitzvot, é pior ainda, ele não sabe qual que é o objetivo de uma mitzvah, ele não sabe por que uma mitzvah é importante para nós. Agora, obviamente, um filho Chacham nosso já deveria saber que uma mitzvah é muito importante para cada Yehudi cumprir. Se ele é um Chacham, isso ele já deveria ter sabido faz tempo. Agora, o Rebbe continua agravando a pergunta mais ainda. Ou seja, apesar que a pergunta já é algo difícil para responder, agora a pergunta vai piorar. O bioter não movan, mais ainda é difícil para entender de behabiur binyan ha-mitzvot. Se nós vamos analisar bem a grandeza dos mitzvot e o que é o conceito de uma mitzvah, isso vamos encontrar Batshuvah de Va'amarta levincha na resposta que nós devemos responder para nosso filho. Percebemos que o versículo Omer Shnei Inyanim, encontramos dois conceitos.
Em primeiro lugar, o versículo diz, Vayotzienu Hashem Mitzrayim, Deus nos retirou do Egito, Vaitzavenu Lasot et Kol HaChukim, e nos ordenou cumprir todas as mitzvot. Ou seja, a primeira parte da resposta é bem simples. De que Veshotzianu Mitzrayim, já que Deus nos tirou do Egito, Anu Meshubadim Eilav Lekayem Mitzvotav. Nós somos obrigados a cumprir uma mitzvah. Foi Deus que nos salvou. Agora, se Deus é responsável pela nossa salvação, quando chega Hashem e fala para um Yehudi, cumpre a mitzvah, ele é obrigado a cumprir devido ao fato que Deus nos tirou do Egito. Isso é a resposta número 1. Depois o passuco, o versículo continua acrescentando, há mais um detalhe, mais um conceito, porque que cada um de nós deve cumprir uma mitzvah, porque as mitzvot são importantes, são bons para nós todos os dias. Ou seja, se na resposta para o filho inteligente encontramos 2 detalhes, significa que ele não estava sabendo, estava, de uma certa forma, sem conhecimento de ambos os detalhes. Ele nem sabia o fato que quando Deus nos tirou do Egito, significa que somos obrigados a cumprir a mitzvah, como também não sabia que uma mitzvah é importante para nós. ואינו מובן מזה דרכי שבתשובה דבר אמרת לבנך מבאר שני העניינים devido ao fato que a Torá faz questão de explicar para o nosso filho inteligente ambos os conceitos. Movan, podemos entender, podemos deduzir que ambos os conceitos é uma grande novidade para o nosso filho Chacham. Isso é muito difícil para entender. Se está se falando de um filho nosso que ele não tem conhecimento sobre o conceito dos mitzvot, ou seja, não somente que ele não tem conhecimento sobre o fato que as mitzvot são importantes para cada um de nós cumprir, ele nem entende que ele deve cumprir uma mitzvah de uma forma de assumir o jugo divino, de uma forma de ele cumprir a vontade da Hashem. Nem isso ele sabe que ele precisa, que ele deve cumprir a vontade da Hashem. Ou está se falando de alguém que está totalmente longe do conceito da mitzvah. Ele não sabe os mitzvot, ele não sabe o fato que Hashem nos tirou do Egito, por isso somos obrigados a cumprir a mitzvah, como ele não sabe que a mitzvah é importante para nós. Já um filho assim, que tem tão pouco conhecimento sobre a Torá e mitzvot, como que nós podemos chamar o nosso filho assim, Ben Chacham, um filho inteligente. Ou seja, aparentemente ele é muito longe de ser um filho inteligente. Ou seja, nós vamos estudar durante o nosso mamar que por trás da pergunta do Chacham tem algo muito inteligente. Só nós devemos descobrir qual que é a sua pergunta. Por enquanto, se nós vamos estudar isso de uma forma superficial e literal, fica difícil entender qual que é a sua pergunta. Durante o mamar, nós vamos ver várias opções e várias respostas, onde que todos nós vamos ter dificuldade de responder à pergunta de Ben Chacham, que é uma pergunta muito profunda. Depois o Rebbe continua com mais uma pergunta. Agora temos mais uma pergunta. Assim que é o estilo dos mamarim, que muitas vezes começa com várias perguntas. A segunda pergunta, como também encontramos nos discursos de nossos Rebes, antes desse discurso que o Rebbe preferiu, já tem discursos sobre esse versículo, encontramos mais perguntas. Quando o Chacham se expressa, querendo saber o motivo e objetivo dos mitzvot, ele fala que nosso Deus ordenou vocês. A palavra vocês é uma palavra difícil para entender. Porque eschem vocês, velotano. Quando se fala vocês, significa e não a nós. Ou seja, quando vamos ler a Haggadah Shel Pesach, percebemos que a pergunta de Rasha, a pergunta do nosso filho perverso, é Ma havodah hazot lachem. O que é isso que vocês estão praticando? Diz a Haggadah Shel Pesach, quando um de nossos filhos fala, o que é isso que vocês estão praticando é grandes tzuras. Nosso filho é um filho
que precisa logo aproximar ele para a Yiddishkeit, para a Yadut. Por quê? Por que ele está usando a palavra avodah azot lachem? Ma avodah azot lachem. O que é isso que vocês estão fazendo? Vocês significa vocês e não eu. Eu estou fora. Quando nosso filho fala eu estou fora, devemos fazer tudo para colocar ele dentro do sistema, para ele participar. Mas quando olhamos a pergunta do filho Chacham, também percebemos uma palavra que aparentemente não é muito kasher. O que ele fala? Asher tzivah Hashem Elokeinu etchem. O que o nosso Deus ordenou vocês? Ou seja, a palavra vocês e não otano. Por que não fala nos ordenou? Apesar que a resposta, o que está diferenciando a pergunta do filho Chacham do Rasha é que o Chacham começa com a palavra Hashem Elokeinu, o nosso Deus. Já que ele fala o nosso Deus, significa que o filho do Chacham se colocou dentro. E quando ele fala etchem, vocês, não significa vocês e não eu. Logo vamos ver por que ele fala etchem vocês. Mas uma coisa temos toda certeza, que ele não está se excluindo, porque ele está falando Hashem Elokeinu. Por isso, não dá para errar, en makom litot, não dá para errar, shemotzi chas v'shalom et atzmo me'aklal, que ele que está se excluindo. Isso não. Mas, Mikoma, como apesar disso, tzarir biur, mashomer etchem, com todas as explicações que tem e todas as provas que nosso filho Chacham não está se excluindo, mesmo assim seria muito mais fácil e muito mais correto dele se aparentemente expressar quais que são os mitzvot que nosso Deus nos ordenou. A palavra nós sempre é uma palavra mais nobre de falar vocês nesse contexto. Ele deveria falar, Asher tzivah Hashem Elokeinu otanu, o que nosso Deus nos ordenou, nos mandou, ou talvez tem uma forma mais simples, Asher tzivah Hashem Elokeinu, o que nosso Deus nos ordenou, sem falar nem vocês e nem nós, somente falar qual que é o motivo e qual que é o objetivo desses mitzvot que nosso Deus nos ordenou, sem falar nós, sem falar vocês, simplesmente que Deus ordenou. Por que ele fala, afinal das contas, a palavra etchem, apesar que ele não está se excluindo, mas também ainda é uma palavra difícil para engolir. Ou seja, ele deveria falar Asher tzivah Hashem Elokeinu otanu, que nosso Deus nos ordenou, ou falar Asher tzivah Hashem, que Deus ordenou, e nem falar nenhuma palavra a mais. Ou seja, nós temos aqui duas perguntas. Primeira pergunta. O que percebemos na pergunta do Chacham que torna o nosso filho inteligente? Nosso filho inteligente está fazendo perguntas que aparentemente não são muito inteligentes. Devemos descobrir qual que é a sua verdadeira pergunta. Além disso, aqui ele usa a palavra etchem, vocês, que esta palavra poderia ser ou substituída pela palavra otanu, nós, ou simplesmente não usar nenhuma palavra e somente falar Asher tzivah Hashem Elokeinu, que Deus, que nosso Deus ordenou. E acabou. Agora começa a primeira explicação sobre a pergunta do Chacham. O Nukudat HaBiur Bazeh Badroshim, e a explicação que nós encontramos nos discursos racídicos para responder a essa pergunta, al pi hayodua, conforme aquilo que já é conhecido de Kiyum HaMitzvot Shel HaAvot, que a maneira e a forma que nossos patriarcas Abraham, Yitzhak e Yaakov cumpriram a mitzvah, haya beikar avodah ruchanit, era principalmente num patamar e num nível espiritual. Ou seja, sabemos que Abraham, Yitzhak e Yaakov cumpriram a Torá inteira, mas eles cumpriram a Torá de uma maneira espiritual, não de uma maneira prática e física que nós cumprimos após da Torá Matan Torá. Apesar que também Abraham, Yitzhak e Yaakov fizeram vários pulot, vários atos, também no nível prático, no nível material, era como um utensílio
para completar seu objetivo principal, que era o seu principal foco. Ou seja, o foco de Avraham, Yitzhak e Yaakov era para cumprir a mitzvah Beruchniut espiritualmente e para ajudar e fortalecer o cumprimento dos avós, dos nossos patriarcas espiritualmente. Eles também fizeram uso de atos práticos, materiais e físicos. Bem contrário, são as mitzvot שנתנו במתן תורה, as mitzvot que foram dadas no Matan Torah após a outorga da Torá, e Kram, o Asiyah, principalmente, é o ato. Após a Matan Torah, o que prevalece, o que é mais importante, sempre a importância é dada para o ato. Ou seja, da Asiyah, a mitzvah, o cumprimento da mitzvah, Hilo hachana ukli la kavanata, não é para pensar que hoje devemos fazer uma mitzvah, não porque é o ato importante, já que a kavaná, a devoção e a dedicação e o pensamento e a forma espiritual de fazer a mitzvah é talvez o mais importante. E para ajudar o pensamento e a dedicação da mitzvah, devemos também fazer um ato. Obviamente, isso está errado. Jamais que podemos pensar que hoje intenções, devoções que nós temos através de uma mitzvah é o mais importante e o ato é secundário. Ela adarab, bem ao contrário. Hoje, após o Matan Torah, Hasiyah hi ha'ikar. O ato é primordial, o ato é o mais importante, é a base. O como benidun de dan. Quando vamos pegar em nosso caso, que nós somos antes do Pesach, um discurso que o Rebbe prefere antes do Pesach, mitzvat achilat matzah. Vamos pegar, por exemplo, a mitzvah de comer matzah durante a noite do Pesach. De kasher yechaven, quando a pessoa vai pensar besod mitzvat matzah, no segredo da mitzvah do matzah, ele vai sentar na noite de Seder e vai começar a pensar da grande importância da mitzvah do matzah. E ele vai estudar muito Kabbalah, vai saber segredos e várias influências que podem se atrair, despertar através da mitzvah do matzah. Vechaz v'shalom, e Deus nos livre, yechsar hapoel mamash. Ele não vai fazer a mitzvah no sentido prático, ou seja, ele não vai comer matzah. Ele vai fazer tudo além de comer a matzah. Na prática, ele vai pensar tudo o que precisa, vai ter kavanot, pensamentos, vai se dedicar, devoções, tudo isso aqui existe. Mas falta o ato. Lo yamshich me'uma, não vai acontecer nada. Ou seja, ele não cumpriu a mitzvah e jamais que vai trazer uma influência divina para o nosso mundo quando não cumpriu a mitzvah no sentido prático. O leidar, em contrapartida, que sheyekayem a mitzvah bepoel, quando uma pessoa cumpre a mitzvah na prática, gambeli kavanah, mesmo quando não houve intenções, não houve pensamentos, não houve uma devoção correta, mas somente ele fez a mitzvah, yamshich ha'or, ele vai despertar uma influência, uma luz divina. Ou seja, daqui podemos provar que após do Matan Torah, o que é importante é o cumprimento da mitzvah no sentido prático. Porque se tivesse o principal da mitzvah, o sentido espiritual que a mitzvah oferece, e o ato é somente para apoiar e ajudar o pensamento e nossa dedicação, como que nós podemos entender se alguém teve todos os pensamentos e faltou o ato, ele não conseguiu nada? E em contrapartida, quando ele fez o ato e não teve pensamentos, ele conseguiu tudo. Daqui podemos provar o que é importante para nós é bem diferente daquilo que era antes de Matan Torah na época dos nossos patriarcas. Naquele tempo, importante era o sentido espiritual da mitzvah. E o ato era para apoiar e para concluir aquilo que eles conseguiram espiritualmente. Diferente é hoje. O ato é importante. E o resto é para apoiar o nosso ato. Agora vamos entender qual que é a pergunta do nosso filho inteligente. Vesheilat haben chacham. A pergunta do nosso filho inteligente. Eich mamshechim gilui or ein sof al yidei maseh ha-mitzvot. Nosso filho inteligente, ele tem dificuldade de aceitar que fazer Gilui or ein sof, trazer uma influência divina para o nosso mundo é somente através de um ato. Ele questiona e tem dúvidas nesse fato. Porque o que alguém pode pensar? Deus e a divindade são conceitos espirituais. Para trazer Deus para o nosso mundo,
devemos aplicar de nosso lado também assuntos espirituais, uma avodah ruchanit. Pensando que quando nós vamos despertar nosso lado somente espiritual, isto é uma maneira de atrair a influência divina para o nosso mundo. E o filho Chacham pensa o que um ato físico, material em nosso mundo pode ajudar para trazer uma influência divina para o nosso mundo. E não somente pode ajudar. Não é apenas uma ajuda e apoio, é justo o ato que traz uma influência divina. É muito distante um ato de um ser humano até a divindade e as manifestações divinas da Hashem. Porque justo um ato é um recipiente, um utensílio para trazer uma influência divina para o nosso mundo. Agora vamos entender melhor a linguagem da frase que nosso filho inteligente pergunta. Ma ha'edot asher tzivah Hashem Elokeinu etchem. O que são esses rituais, estatutos e leis que Deus, nosso Senhor, ordenou a vocês que vocês moram após de Matan Torah. E vocês hoje cumprem uma mitzvah e fazem questão de cumprir uma mitzvah na prática. O que está por trás da grandeza de um ato? Isso ele quer dizer, etchem, lachem, Matan Torah. E assim, já que etchem davka vocês, que após de Matan Torah é um ato na Siyah, velo avodah ruchanit, que avodat avot, não é mais um serviço espiritual. Que nem praticaram nossos patriarcas, pergunta o filho inteligente, para atrair uma manifestação divina, infinita, para o nosso mundo. Será que um ato é a forma certa de fazer isso? Será que não seria melhor voltar para a época antes de Matan Torah e se dedicar principalmente para avodah ruchanit, para um serviço para Hashem, fazer uma missão de uma forma espiritual? E na realidade essa pergunta é algo que tormenta cada um de nós. E muitas vezes vamos ouvir, eu pratico uma mitzvah espiritualmente. Eu não acho, pessoas vão se até explicar desta maneira, eu não acho que cumprir uma mitzvah colocando tefilim na prática que é importante. O que é importante é fazer o serviço espiritualmente, com o nosso coração. Por isso, eu coloco tefilim, mas no meu coração. Ou seja, eles estão querendo voltar de uma certa forma até pré-Matan Torah. E o filho Chacham está querendo saber o que nós devemos responder, tanto para nós como para os outros, demonstrando a grandeza de uma mitzvah na prática. Por que é importante sentar no cedo do Pesach e comer matzah na prática? E não basta ficar num quarto sozinho e pensar sobre a nossa saída do Egito, como naquele tempo eles comeram matzah, e pensar como se tivesse hoje nós comendo matzah e achar que isso é suficiente. Fazer de conta não dá mais. Devemos comer matzah na prática. E qual que é o motivo? Justo isto é a pergunta do nosso filho inteligente. E qual que é a resposta? Devemos responder para o nosso filho. Todos nós, a gente se encontrou no Egito, vai dizer, Hashem em Mitzrayim, Deus nos tirou do Egito, vai saber, Hashem, Deus nos ordenou laçot et kol hachokim haele para cumprir todos os mitzvot que Ele nos deu. De Galut Mitzrayim, o exílio do Egito, e Yitziat Mitzrayim, e a saída do Egito, hayu achana lematan Torah, era um preparo para Matan Torah. E Matan Torah, depois, seguindo a nossa saída do Egito, recebemos a Torah e ganhamos uma força. Shalidei mitzvot masiyot, que justo através de uma mitzvah que nós praticamos em nosso mundo, de uma forma prática, e de uma forma que nós transformamos a matéria do nosso mundo para a espiritualidade, e para a espiritualidade, laçot et kol hachokim, para cumprir todas as mitzvot, laçot dai, que é justo cumprindo, fazendo. Deus nos deu essa força, yamshichu amshachot, lemala yoter, amshachot shimshichu avot, alidei avodah ruchanit shalem. Deus nos deu uma força, que nós, através de um ato, temos a capacidade de despertar influências divinas, bem acima, e bem mais intensas daquelas influências que Abraham, Yitzhak e Yaakov conseguiram através da avodah deles antes de Matan Torah. Ou seja, nosso objetivo é bem diferente. Nós hoje, ninguém deve se contentar
como aquelas influências que os avós trouxeram, que os patriarcas trouxeram para o nosso mundo, nós temos um objetivo bem mais nobre e bem mais elevado. Queremos despertar manifestações e influências divinas que transcendem as influências e aquilo que os avós, que Abraham, Yitzhak e Yaakov trouxeram para o nosso mundo. Nós queremos estender o Atzmut, a essência da Hashem, para se estender para o nosso mundo. Durante o Mamar, vamos entender melhor esse conceito, porque justo através de um ato, após o Matan Torah, ganhamos a força de estender manifestações divinas infinitas até aquilo que Hassidut chama Hamshachat Atzmut, uma influência da essência para o nosso mundo, algo que antes era impossível. E isso é a nossa resposta para o filho Chacham. Você está querendo saber porque o ato é mais importante, porque hoje é somente o ato tem a força para despertar uma manifestação divina para o nosso mundo que antes era impossível. Por isso, o ato é tão importante e jamais nós podemos abrir mão do Maaseh Mitzvot, dos atos das mitzvot. Para entender melhor a resposta que devemos dar para nosso filho Chacham em nosso próximo shiur.